E eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor dentro desta realidade de final de ano. Final de ano, estamos aí próximo já do dezembro, festividades de final de ano, expectativas de um ano vindouro, aí, 2025. E nós estamos sempre, trazemos sempre aquela fala, aquele comentário recorrente ao término de um ano, né? Está terminando. Será que nós vamos terminar? Será que eu vou chegar lá em 2025? Será que eu vou terminar bem, apesar de... E eu não gostaria de falar sobre terminar bem nessa expectativa de encerrar um ciclo, iniciar outro, uma etapa, iniciar outra, como fazemos nas datas de ano. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs nessa manhã sobre a necessidade de terminar bem a carreira da nossa existência, a carreira cristã. Terminar bem a carreira cristã. E antes de compartilhar o texto, pastorei a igreja presbiteriana, a primeira igreja de Ipanema, no leste de Minas. Quem conhece lá, hein? Terra boa. Leste de Minas. Primeira igreja presbiteriana de Ipanema, morei ali por 6 anos. E lá deixei parte da minha família, né? Porque um diácono esperto, inteligente, né? E conversando com a minha filha, convenceu-a de namoro, noivado e casamento. E já se vão aí uns quase 16 anos. Eu tenho uma neta que vai fazer 15 anos agora, em abril, tá? Então, uma bênção. Maravilha. E no ano de 2008, nós perdemos um presbítero muito amado, querido ali naquele lugar, presbítero Abel, mais conhecido como Abel Sapateiro. Abel serviu na primeira igreja, nossa igreja, por um bom tempo, organizada a segunda igreja no bairro Vila Nova, no bairro Nova Cidade, naquele período ainda que estávamos ali. O presbítero Abel foi com a família dele para dar suporte ali na segunda igreja. E o presbítero Abel tinha lá uns problemas cardíacos, de tempo em tempo dava umas crises, mas era um homem muito despojado, muito tranquilo, simples, sábio, líder que tinha um ouvido e um coração imenso. As pessoas paravam ali na sua sapataria e ele parava todo o trabalho para conversar, para aconselhar, às vezes uma tarde toda. E eu, muitas vezes, fui agraciado de passar ali, depois de deixar o filho na escola, na época o Colégio Batista, ia lá no presbítero Abel bater um papo. E bons compartilhamentos. Certo dia, num culto noturno, né, o presbítero Abel, conduzindo a liturgia do culto, momento de confissão, Salmo 51. E propôs, então, aquele salmo. E, irmão, nós vamos, num primeiro momento, orar, e depois vamos ler esse salmo, vou comentar alguma coisa assim. E a sua mente entrou num colapso ali, e ao invés da oração, ele começou na leitura, e a filha logo ficou, o que está acontecendo com o papai? Deu um comando e falou outro e tal. E o que estava acontecendo, na verdade, é que o presbítero Abel estava terminando a sua carreira num momento de confissão no púlpito da segunda igreja presbiteriana de Ipanema. E ali, presbítero Abel, irmãos, agora lê o texto ali meio embaraçadamente, vamos orar, confessar os nossos pecados. E o presbítero Abel, dali ele abaixou a cabeça e ali ele tombou e foi para a glória naquele momento. Talvez você diga, queria terminar a minha vida assim, no púlpito da igreja, num momento de confissão. Momento bom, né? E na madrugada, a primeira igreja tinha lá, ou tem ainda, né, um salão que antigamente chamavam de pavilhão da igreja, lembra dessa época? E servia a sociedade sempre acolhendo ali os velórios e tudo mais. Houve ano que eu fiz 22 atos fúnebres naquela cidade, né? Sou expert aí já em fazer atos fúnebres, né? Aprendi bastante. E ali, então, pela madrugada, presbítero Abel, o seu corpo foi velado ali na primeira igreja, no salão, e as pessoas, pela madrugada, diziam,
queria morrer assim, igual o seu Abel sapateiro. Queria morrer assim, igual o irmão Abel. Queria morrer assim, queria terminar a minha vida assim, igual ao presbítero Abel. E aí Deus me abençoou naquela manhã, aliás, naquela tarde, na mensagem de despedida, que Deus me deu uma palavra abençoadíssima, que levou muitas vidas a reconciliarem com Deus e a voltar ou iniciar a caminhada naquele dia. Para morrer como Abel sapateiro, você tem que viver como Abel sapateiro viveu. Foi esse o título da minha mensagem. Apresentamos o Evangelho, fizemos um apelo, como de costume, e foi assim uma tarde abençoadíssima, de gente reconhecendo a necessidade de mudar a vida para poder terminar bem. Dito isto, gostaria que você pudesse ler comigo Atos capítulo 20, versículos 17 ao 24. Atos 20, 17 ao 24. Você lerá comigo apenas o versículo 24. Depois, na fala, eu lerei todo o texto algumas vezes, se o tempo nos for favorável. Pois bem, Atos capítulo 20, versículo 24. Pode ler comigo? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, registrou ali uma palavra que caminha nessa direção. Melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Irmãos e irmãs, nós precisamos, como igreja, como servos, servas, liderança, enfim, como comunidade da fé, nós precisamos ter recordado sempre esta realidade de que precisamos terminar bem. Precisamos terminar bem a carreira. O apóstolo Apolo, ou o escritor a carta aos Hebreus, né? Não sabemos exatamente qual foi, eu prefiro que seja Apolo, mas, pois bem, tem minhas razões para isso. Pois bem, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, ele fala: nós, porém, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. E ele fala: desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, o vexame, o opróbrio, pagar mico, mas hoje está assentado à destra do trono de Deus. Interessante, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos leva a pensarmos na realidade da vida eterna, e para pensarmos na realidade da vida eterna, precisamos pensar em como está a nossa existência hoje, e pensar como será o nosso fim. Como vamos terminar essa carreira? E Salomão, ele deixou muito bem esse princípio quando ele disse: melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Isso faz sentido, pois o fim das coisas é a realidade máxima. O fim das coisas, queridos, aqueles sonhos idealistas acabaram. Todos os investimentos, a verdade agora, ela está totalmente à mostra. Ao final, querido, não há mais expectativa, ou não haverá mais expectativas irreais. Sim. Nem lacunas de ignorância, nem falta de consciência, porque a figura, o quadro todo já está pintado. A figura já estará toda delineada.
Agora, é preciso que nós pensemos que não podemos viver de qualquer forma e de qualquer maneira para que, de fato, cheguemos ao término da nossa carreira de forma bem-sucedida, sabendo que cumprimos os propósitos de Deus onde quer que Ele tenha nos colocado. Paulo, ele desejava terminar bem. O apóstolo Paulo desejava terminar bem. E ele deixou bem claro aqui, em especial nesse versículo de número 24, que ele não mediria esforços para completar a carreira da sua existência. E aí, querido, como haveremos de completar a nossa jornada? É a questão-chave que precisamos responder. Vivemos na era da velocidade. Lá na década de 90, quando Bill Gates falava, né, século 21, será a era da velocidade, a gente não entendia muito o que ele queria dizer. Hoje, você sabe o que é era da velocidade. Informação de agora, daqui a 2 horas já não serve mais. E aí, né, inteligência artificial. Ontem estávamos lá no Congresso da Federação de Estados. Um congresso, um seminário sobre inteligência artificial. As mulheres da SAF. Né? Não querendo diminuir as mulheres da SAF, mas uma geração que talvez alguém fale, não está preocupada com muita... coisa comum entre os nossos adolescentes e pessoas de meia idade. As irmãs interessadas em aprender o que é isso. Precisamos aprender. Era da velocidade. A maneira como concluiremos a nossa vida, irmãos e irmãs, determinará o tipo de legado que nós deixaremos para a próxima geração. E legado aqui, no sentido mais simples da palavra, diz respeito a tudo aquilo que nós outorgamos ou deixamos para outra geração, diz respeito não apenas a recursos financeiros, herança, mas também características, hábitos, atitudes, sejam elas sociais, sejam elas físicas, mentais, emocionais e espirituais. Qual tem sido o legado que você sabe que ao término de tudo, você deixará para a próxima geração? Existem várias alternativas, queridos, de nós concluirmos a carreira. E também empecilhos para que concluamos essa carreira de forma louvável. Concluamos bem essa carreira. Alguns têm o que nós chamamos de antecipação da carreira, abreviada, seja por uma interrupção brusca da vida, um assassinato, um martírio, ou seja, antecipou. Alguns concluíram a carreira de forma medíocre. Tinham um propósito de Deus estabelecido para as suas vidas, mas perderam no fim da caminhada os propósitos de satisfazer a vontade e o querer do Senhor, e a vida tornou-se medíocre. E o término também foi um término medíocre. Outros terminaram essa carreira de forma razoável, poderiam ter rendido mais, poderiam ter deixado um impacto maior, uma influência maior, deixado um legado maior ou melhor, mas um encerramento razoável. Mas existe também a conclusão boa, terminar bem. E aí, queridos, o terminar bem tem muito a ver. Essa conclusão boa, queridos, é sem dúvida diferenciada e nós precisamos de estar atentos. E se nós observarmos, doutor Elias Dantas, ele fala aqui, quando ele fala para a liderança, que apenas 30% dos personagens bíblicos terminam bem a carreira. Apenas 30%. Eu e você precisamos de estar entre esses 30%. Eu e você podemos estar entre esses 30%. Paulo, por exemplo, na fase do seu desenvolvimento ministerial, quando estava completamente envolvido com o ministério de plantar igrejas, então ele confessou para os presbíteros da igreja de Éfeso que não considerava a sua vida preciosa para si mesmo.
Hoje, quando nós temos aí, desde muito tempo, né, o endeusamento do eu, onde as academias que se multiplicaram, a maioria não tem muito a ver com saúde, sim com estética, com o estar atraente para o outro. O apóstolo Paulo ele vai numa direção totalmente oposta a essas realidades que muitas vezes estabelecemos de apego daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que fazemos. Paulo ele vai afirmar, olha, não considerava para si mesmo a sua vida preciosa, a não ser que chegasse bem ao final da sua vida, completando o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versículo 24. E ele terminou ou não bem essa carreira? Sabemos. Você olhar lá em 2 Timóteo 4, 3 e 7, ele vai escrever: quanto a mim estou sendo oferecido por sacrifício, por libação, e o tempo da minha chegada, da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo terminou bem. E eu e você, hein? E nós? Vamos terminar bem essa carreira? A maior preocupação do crente, do líder, da igreja ou do ministério, queridos, deve ser terminar bem. E pensando para impactar um pouco mais esta realidade aqui, queridos, uma pergunta se faz necessário nesse momento. Se esta igreja fechar as suas portas hoje, em nome de Jesus não vai fechar, mas se fechar as portas hoje, acabar aqui e tal, as pessoas notarão a ausência desta igreja nesse lugar? Se você tombar hoje e for chamado pelo Senhor para estar com Ele, as pessoas notarão a sua ausência no sentido de lamentar por uma perda imensurável por causa da sua influência no tempo presente? Ou as pessoas dirão, foi sem deixar de se saudade. Misericórdia, né? Misericórdia. O que os seus vizinhos, o que aqueles vizinhos vão dizer se for anunciado hoje? A cidade de Ipanema tinha um negócio interessante lá também nesse contexto, né? Morria alguém, até hoje, né? Morre alguém, aí o alto-falante lá da igreja católica toca lá. Como nuvem passageira. Ih, morreu alguém. Né? Como nuvem passageira. Nota de falecimento. Interessante. Coisa de cidade interior. Se você der essa liberdade para as pessoas escreverem lá na lápide do teu túmulo, o que elas escreveriam a respeito de você? Eu estou apontando para lá, mas tem 3 apontando para cá, tá? Não se preocupem. O que elas diriam de você? Terminar bem, querido, nos garante um bom legado. Paulo entendia que era preciso estabelecer, então, algumas prioridades. E ele relata aqui, nesse encontro que ele tem com os presbíteros, ele relata aqui que ele estabeleceu algumas prioridades. E ao estabelecer essas prioridades, ele sabia que agora ele já estava indo para Jerusalém, e o que o aguardava eram tribulações, era sem dúvida a morte já estava ali anunciada. Ele sabia que o seu final era uma realidade. E aí ele junta os presbíteros ali, em Mileto, 60 quilômetros de Éfeso, e ali então ele conversa, um bate-papo. Se você pudesse ter um bate-papo com as pessoas próximas, amigas, queridas, junto de você, a respeito da sua partida anunciada,
o que você conversaria com essas pessoas? Paulo chama os presbíteros, líderes daquela igreja, e ele então começa a conversar. O que nós vemos aí, Atos capítulo 17, a partir do versículo, Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 17, ele vai então conversar com esses presbíteros da igreja de Éfeso, e ele então, nesse diálogo, ele vai falar de algumas prioridades que conduziram a sua vida para aquele momento ali que ele já aguardava o fim da sua existência. Prioridades estas, queridos, que entendo eu que elas são transferíveis para nós que queiramos também encerrar bem a nossa carreira. Quais foram essas prioridades, então? Primeira prioridade que Paulo estabeleceu e comunica ali a esses irmãos, primeira prioridade está aí no versículo de número 19. Versículo 19 ele fala: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo fala, olha, já estou indo para o fim, a morte já me aguarda mais adiante, vou encerrar a carreira. Mas olha, eu adotei como prioridade na minha vida uma prioridade para com Deus. E ele relata aqui que a prioridade para com Deus foi serviço com humildade. Serviço com humildade. É o que ele está relatando aqui no versículo 19, que desde o primeiro dia que ele havia posto os pés ali naquela região, havia buscado servir a Deus com humildade. E olha que quando Paulo fala de humildade aqui, ele não está fazendo aquele discurso de alguns que a gente brinca às vezes, me orgulho da minha humildade. Não, não é isso. Esses homens acompanharam-no no seu dia a dia. Aparentemente, ele estava seguro de que ele fez assim, pois ele chama o testemunho daqueles próprios presbíteros para esse fato. Versículo de número 18. Logo que chegaram, disse-lhes: vós sabeis que desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós. Paulo não queria, em momento algum, glória para si. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 da primeira carta, ele fala, olha, vocês devem ser imitadores nossos, Paulo, Silvano, Timóteo, nossos e do Senhor. Ou seja, Paulo estava colocando-se como exemplo, como modelo, para aqueles cristãos lá de Tessalônica, e aqui ele está dizendo aos presbíteros de Éfeso que a conduta dele, a postura, a prioridade que ele estabelece para com Deus, foi uma atitude de serviço com humildade. Interessante, queridos, que essas palavras nos levam a pensar e a indagar. Como nos vemos diante de Deus? Como você se vê diante de Deus? Como uma pessoa que serve ao Senhor ou como aqueles que querem ser servidos por Ele? Porque, irmãos, vida cristã, ser crente, nesta época, nesta geração, para muitos, creio que nenhum daqui adota esse tipo de postura, tornou-se uma frase de impacto colocado numa camiseta de treino da academia. Para muitos, ser cristão hoje, querido, tornou-se uma plaquinha que se cola lá na geladeira. Nem lembro mais que nome dá aquilo. Colou lá na geladeira. Sou de Jesus, sou de Deus. E alguns arriscam aí, sou gospel. Mas, na verdade, querido, muitos de nós, da nossa geração, não entendem, não compreendem que é preciso prioritariamente adotar uma postura para com Deus de serviço com humildade, esvaziamento, entrega, consagração. Convém que Ele cresça e que eu diminua.
quero me desgastar ao máximo que puder, para que o nome do Senhor seja exaltado, mesmo que para isso eu perca a própria vida, eu perca a própria existência. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ser servido ou servir a Deus, qual é a sua atitude, portanto? Hoje se fala muito em servir ao ser humano. Louvado seja Deus pelo ministério de serviço, de assistência, feito por esta igreja, parte dele foi compartilhada aqui. Louvado seja Deus. Mas interessante, queridos, que nós não podemos perder de foco que a nossa tarefa principal é servir a Deus. Evidentemente que o nosso serviço a Deus manifesta-se também através de obras que praticamos em prol daqueles que necessitam, daqueles que carecem de fato. Louvado seja Deus. Nós servimos a Deus na esfera humana. E o interesse aqui, no entanto, queridos, não é o servir a Deus na esfera humana ou servir ao homem para expressar o nosso serviço a Deus. O que importa aqui é sabermos quais são as motivações do nosso serviço a Deus. É para receber o aplauso, o tapinha nas costas? É para receber, beleza, muito bom. Paulo, na verdade, ele fala, olha, desde o dia que eu pisei nessas regiões aqui da Ásia, eu adotei a prioridade, como prioridade, servir a Deus, um serviço ao Senhor, um serviço com humildade. A palavra do Senhor fala, vós sois o sal da terra. E aí nós vamos vendo as características do sal. Conserva, preserva e tal, né? Muitas mensagens já foram pregadas a respeito disso. Uma certa vez, conversando com o presbítero Enéas Cabral, da Nona de Belo Horizonte, já está com o senhor, doutor Enéas, e conversávamos muito, e olhando o texto, eu falei, doutor Enéas, olha só o que eu descobri essa semana. O sal, para cumprir o seu papel, ele precisa desaparecer. Você vê aqui, verá no final do ano aí, né, os leitões assados, os pernil e tal. Você vê toda a exuberância ali da crocância, do brilho da gordura escorrendo, e quem não pode só ver. Mas, queridos, você não vê o sal que está ali cumprindo o seu papel. Para cumprir o seu papel, ele precisa desaparecer. É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. Presto a Deus um serviço e o faço com humildade. Evidentemente, queridos, que nós precisamos redescobrir e praticar essas verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira prioridade que Paulo estabelece aqui, para terminar bem a carreira, é essa: serviço com humildade. E a segunda prioridade que ele estabelece aqui, queridos, ele vai falar isso no versículo de número 20, ele vai dizer, sabeis que nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. O que Paulo está querendo dizer aqui, querido? Segunda prioridade que ele adota, ele comunica a esses presbíteros, e essa palavra precisa ser assimilada por nós hoje também. Ele diz aqui, queridos, que como segunda prioridade, ele teve uma prioridade primeiro para com Deus, a segunda para com os irmãos e irmãs. Anunciar coisas proveitosas para a edificação. Anunciar coisas proveitosas para a edificação. Paulo diz aqui, nesse versículo 20, que a sua prioridade era para com a irmandade cristã, para a comunidade da fé. Sua preocupação era de anunciar coisas boas, coisas proveitosas para a edificação dele. Parece que é uma linguagem redundante, mas não é. É uma linguagem que está enfatizando, como cristão. Porque como cristão nós podemos falar qualquer coisa. Paulo vai regular essa fala, desde que todas as coisas nos convêm, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Podemos falar sobre tudo. Até sobre
o Cruzeiro que perdeu, né, o campeonato, pode falar, não tem problema. Falei de alguém aí? Não, né? Pois bem, não preocupa não, tá? Sou vascaíno, já vem sofrendo aí há muito tempo. Pois bem, falar de qualquer coisa, mas será que convém? Somos livres em Cristo, contudo sabemos que o que falamos, o que proferimos, o que articulamos com a nossa fala, querido, podem danificar e destruir os nossos relacionamentos. Você já ouviu, já conviveu com alguém que de repente, depois de uma turbulência na fala e um desencontro de comunicação, essa pessoa fala, eu falo mesmo que depois eu tenha que pedir perdão. Acho que deve ter acontecido com ninguém aqui. O problema, querido, que depois o caminho, depois da palavra proferida, e há um provérbio árabe que diz, quando a palavra está na minha boca, eu sou o senhor da palavra. Quando ela sai da minha boca, eu sou escravo da palavra. E é verdade. É verdade, escravo dela. Depois fazer o caminho de volta para reatar relacionamento, restabelecer a comunhão, e sem falar os estragos que a fala danosa, ela produz. Querido, nós precisamos entender que, contudo, há um assunto que sempre edifica aqueles que falam sobre ele, e esse assunto é a palavra de Deus. Isso quer dizer, queridos, que eu e você precisamos conhecer a palavra, conhecer da palavra, viver a palavra. E essa palavra precisa não só ser algo que esteja no nosso intelecto, mas no nosso coração, para que do coração ela saia na nossa boca como coisa comum do cotidiano do dia a dia. O problema é que, com tantos recursos tecnológicos que nós temos no tempo atual, Infelizmente, a geração presente tem sido marcada pelo analfabetismo bíblico. Analfabetismo funcional bíblico. Conhece o básico quando conhece. Glória a Deus que essa escola bíblica está aqui viva, o povo debatendo, compartilhando, conhecendo, pesquisando, investigando. Isso é bênção de Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, esse assunto, se o assunto, a Bíblia, a palavra de Deus, edifica, nós precisamos conhecer a palavra, precisamos aprofundar na palavra, precisamos crescer na palavra, precisamos sim, queridos, se quisermos realmente abençoar aqueles que estão ao nosso redor, porque se conhecermos e assimilarmos a palavra no nosso dia a dia, nós vamos ter a nossa fala, o nosso comportamento, nós vamos ter as nossas atitudes, tudo que diz respeito a nós será regulado pela palavra que já encharcou a nossa vida, ela não fica retida só em nós, ela vai de fato influenciar as nossas relações diversas. E só para encerrar, já chegou o meu tempo ali. Existem duas palavras que designam a palavra de Deus como espada. Uma é aquela palavra que traduzia do grego para a espada do comandante, era uma espada longa, que nem todos sabiam manusear e tal, fazia um estrago terrível, mas nem todos dominavam aquela espada, geralmente os comandantes assim o faziam. Mas existia uma outra palavra, e essa palavra é a palavra macaira, e se refere à espada pequena, média, curta. Os árabes chamam-no de adaga. E o soldado, o infante, ele usava com grande precisão, por ser curta. Ele chegava mais próximo do oponente e tinha um efeito mais cortante, letal sobre o oponente. E aí, queridos, a palavra de Deus afirma em Efésios 6,17, ao referir-se à espada do Espírito, usa exatamente essa palavra, macaira. Ou seja, a palavra precisa estar esmiuçada em mim, no meu dia a dia, no meu cotidiano, para que, com a proximidade maior entre mim e aquele que está ouvindo essa palavra, ela possa surtir o efeito na vida daqueles, através dessa palavra que está em mim. Quando conversamos com as pessoas, às vezes alguns problemas difíceis são compartilhados.
E aí, irmãos e irmãs, eu e você precisamos ter a palavra de Deus. Chega de achismo, axiologia, eu penso, eu acho, o pensamento ideológico tal, a doutrina tal, fala assim, assim, assim. É a palavra que tem que prevalecer, que tem que normatizar as nossas falas, as nossas atitudes e tudo mais. Precisamos prover respostas sábias baseadas na palavra de Deus, espada do Espírito. E eu finalizo hoje, embora tivesse mais 2 pontos para compartilhar com os irmãos, dizendo que crentes, líderes, igrejas, ministérios, grupos diversos, só terminam bem se de fato conhecem a palavra de Deus e a têm ou têm como regra de fé e de prática. Regra de fé e de prática não pode ser apenas uma afirmação que fazemos quando somos recebidos como membros da igreja local na nossa profissão de fé. Tem que fazer a diferença no dia a dia, no cotidiano, tem que resultar em práticas no nosso viver diário. Então, usam com reverência, com eficiência, não somente na vida própria, mas para edificar a vida dos irmãos. Para aqueles que quiserem depois aprofundar, pelo menos o tema, né, pastor? Já estou encerrando, pode vir aqui. Eu teria a terceira prioridade. Paulo, ele estabelece a prioridade para com os amigos não cristãos, tê-los como alvo da sua evangelização pessoal. E a quarta prioridade para consigo mesmo, sacrificar-se na jornada. Vamos terminar bem a carreira, irmão. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.